Oi, crianças, tudo bem? Eu tô morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora da gente voltar, né? De estarmos cultuando ao nosso Deus lá na igreja, de estarmos juntos, reunidos, né? E também ter a nossa classinha, né? De volta, ouvir as historinhas da Bíblia, aprender mais um pouquinho de Deus. Mas logo isso vai passar, logo vamos poder estarmos juntos novamente, né? Mas eu queria hoje contar uma história para vocês. A gente está no nosso lar, não pode sair muito, né? Mas essa história que eu vou contar hoje, essa criança teve que ficar escondida por 3 meses. Nós não estamos escondidos, né? Nós podemos ir no supermercado, na farmácia, podemos sair, né? Mas essa criança não, ela teve que ficar escondida por 3 meses lá na sua casa, né? Ninguém podia ver ela. Por quê? Ela corria risco de vida, né? Mas antes de eu começar essa historinha, eu queria voltar um pouquinho. Vocês lembram da história de José, o governador do Egito, né? Vocês lembram que lá no Egito estava passando um momento assim de fome, né? Todas as cidades da região estavam passando por momentos de fome. E lá no Egito tinha muito alimento, né? Mantimento. Então, o José mandou trazer o seu povo para o Egito. Quem que era o povo de José? Era o povo de Deus, o povo de Israel, né? Então, eles vieram e começaram a morar lá no Egito, porque lá tinha mantimento, lá eles não iriam morrer de fome. Mas a fome foi tão grande lá, mas tão grande, que as pessoas se tornaram escravas do povo do Egito, né? Então, o povo de Deus, eles se tornaram escravos. Então, José, passar dos tempos, né? José morreu, e o povo de Deus, o povo de Israel, continuou no Egito, morando lá. E o povo era escravo. Então vieram outros faraós, outros reis, né? E eles não conheciam o Senhor Jesus. Eles não conheciam o Deus de José, né? Porque passaram muitos e muitos e muitos anos. Então entrou um rei lá que ele não conhecia a Deus, ele não temia a Deus e ele queria acabar com o povo de Deus. Por quê? O povo de Deus, o povo de Israel, era muito, mas muita gente lá na terra do Egito. Então o rei, ele ficou com medo, ele falou, gente, esse povo hebreu, eles são numerosos e ele pode acabar com o povo do Egito. Então o rei, a Bíblia fala que ele castigava, ele afligia o povo hebreu. Como? Como eles eram escravos, o povo hebreu tinha que trabalhar para o povo do Egito. Então eles torturavam, né? Aumentava a carga de horário deles, de serviço. Ele queria acabar com o povo. Só que o rei, ele não conhecia o nosso Deus, né? O Deus do povo de Israel. E quanto mais o rei queria acabar com o povo de Deus, a Bíblia fala que Deus, ele aumentava mais aquele povo. Ele fazia aquele povo crescer no Egito. Então, Deus, ele está ali sempre cuidando dos seus filhos, mesmo nos momentos difíceis. O povo de Israel estava passando por um momento difícil, que eles estavam sendo torturados, castigados, mas Deus estava ali sempre cuidando deles, protegendo eles, né? Então, essa historinha que eu vou contar hoje está em Êxodo 1, capítulo 1 e versículo 8. E também Êxodo 2, do 1 ao 10. Tá? Então, se vocês quiserem acompanhar lá, vocês podem abrir a Bíblia em Êxodo 1, capítulo 1, versículo 8. Então, o rei queria acabar com esse povo, com o povo de Deus. E Deus estava ali sempre cuidando dele. Então, o rei teve uma ideia muito má. Ele falou, olha, eu vou acabar com os bebezinhos, né? Porque ele queria acabar com o povo e Deus estava multiplicando, né? Fazia aquele povo crescer.
Então ele falou assim, olha, todo bebê, menino que nascesse, eram para matar. E as meninas deixarem com vida. Então, ele mandou chamar as parteiras. Quem eram as parteiras? Eram mulheres que ajudavam as mamães grávidas a terem seu bebê. Quando chegava a hora das mamães terem o seu bebê, elas mandavam chamar as parteiras. As parteiras sabiam como ajudar as mães a terem seus bebês. Então, ele falou assim, olha, para as parteiras, uma chamava Puá e a outra Cifrá. Olha, Puá e Cifrá, quando vocês forem ajudar as hebreias a darem à luz, é para vocês matarem os meninos. E as meninas pode deixar com vida. E a Bíblia fala que as parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito tinha pedido para elas. Elas falaram, não. Então, elas temeram a Deus, falou, não vamos fazer isso não. E elas não fizeram o que o rei do Egito pediu. E aí, o rei ficou sabendo, né? E o rei mandou chamar elas. E com certeza ele deve ter falado assim, por que vocês vão matar os meninos? A Bíblia não fala, mas ele deve ter falado, por que vocês não matou os meninos, né? E aí elas falaram assim, olha, rei, é que as hebreias, elas são tão espertas que antes da gente chegar lá, elas já ganharam seus bebês, né? E aí elas falaram isso pro rei. E Deus abençoou tanto essas hebreias, porque elas temeram a Deus, elas não fizeram o que o rei tinha pedido. E também, o que? Elas não fizeram mal para o povo de Deus. E aí a Bíblia fala que Deus abençoou as parteiras. Deus deu-lhe casas para ela. Então Deus deu casa para ela. Olha que bênção, né? O tanto que é gratificante a gente temer a Deus, abençoar, que Deus vai estar ali sempre cuidando dos seus filhos, que temem a Deus, que obedecem a Ele. Então, o rei teve que usar outra estratégia. Por quê? A cada parteiras não deram certo, né? Então o rei falou assim, ordenou que eram para matar todos os meninos e as meninas deixarem com vida. Então, as mães tinham que pegar o seu bebê e jogarem no rio. E nenhuma mãe teria coragem de fazer isso, pegar seu bebezinho e jogarem no rio. E tinha uma família lá que era do povo hebreu. E a mãe estava grávida. Então, essa família, o pai se chamava Anrão, a mãe Joquebede, e eles tinham também 2 filhos. Uma chamava Miriam e o outro chamava Arão. E Joquebede estava grávida e ela ia ter um bebezinho. E quando a Bíblia fala, quando nasceu esse bebê, era um menino. E o que era para fazer com os meninos? Não era para jogar no rio? E a Bíblia fala que ele era tão formoso, mas tão formoso. O que é formoso? A Bíblia fala que ele era lindo. E a mãe não ia ter coragem de jogar o seu bebezinho no rio. Então, Joquebede, eu vou mostrar para vocês. Ó. Então, Arão, Joquebede, Miriam, Arão e o bebê, né? Então, ela teve uma ideia. Sabe qual foi a ideia deles? Eles esconderam o bebê por 3 meses. 3 meses esse bebê ficou escondido. Pensa você esconder um bebê por 3 meses? O bebê não ia poder chorar, porque senão eles iam ouvir o bebê chorar, né? Então eles esconderam o bebê. Olha que bonitinho. Miriam, e tava lá o bebezinho escondido. Então, eles esconderam o bebê por 3 meses. Só que o bebê, eles crescem, né? Eles não ficam pequenininho para sempre. E eles vão crescendo. E Joquebede viu que ela não podia mais esconder o bebê. Porque
o bebê logo ia engatinhar, ia andar, né? Ou até mesmo chorar. E aí ela falou assim, eu vou ter que arrumar um jeito, né, de eu proteger o meu filho. Então ela pensou, eu vou fazer uma cestinha para ele, tipo uma cestinha. E ela começou a montar a cestinha, olha. E aí a Bíblia fala que ela fez esse cesto, passou betume por dentro. O que era betume? Era tipo uma massa para vedar, para não deixar a água entrar, porque se a água entrasse matava o bebê. Então ela protegeu, com certeza protegeu bem para a água não entrar, para o bebezinho dela não morrer. Então a ideia dela era de colocar ele no rio. E Deus com certeza ia proteger ele, porque ele era do povo de Deus e Deus já tinha um plano para a vida desse bebê. E aí, elas colocaram ele no cestinho. Ó, vou chegar mais perto para vocês verem. Colocou ele dentro desse cestinho. E Miriam, a sua irmã, ficou o quê? Seguindo ele. Por quê? O bebê podia mexer, começar a chorar lá dentro e essa cestinha virar. Então Miriam ficou seguindo e também para ver onde que o bebê ia parar também, onde que o bebê ia, né? E Deus cuidou desse bebê de uma tal maneira, olha, cuidou do bebê por 3 meses lá e cuidou do bebezinho aqui e Deus já tinha um propósito. Ele fez que com a filha do rei, que a filha do rei fosse o que? Banhar, tomar banho no rio. Por quê? Era o costume da época elas irem se banhar no rio. Porque não tinha chuveiro como nós temos hoje. Então elas iam tomar banho lá no rio, né? Então elas foram tomar banho. A filha de Faraó e as servas dela. E ela viu aquela cestinha e ela pediu para as servas dela irem lá e pegassem aquela cestinha. E a Bíblia fala que quando elas abriram, o bebê estava o quê? Chorando. Olha que bonitinho. E sabe quem estava lá cuidando, vendo para onde que aquela cestinha ia? Miriam, ó. Miriam estava ali cuidando daquele bebezinho. E Deus também estava ali protegendo aquele bebê, né? Então, a Bíblia fala que a filha de Faraó olhou para aquele bebezinho e falou assim, olha, esse bebê é do filho das hebreias, né? E ficou lá olhando para esse bebê e Miriam falou assim, olha, eu sei quem pode cuidar desse bebê, amamentar esse bebê. Olha a ideia que ela teve. Porque quando um bebezinho nasce, né, até um certo tempo, eles o que? Eles mamam, né? Eles não comem comida como nós. Então, a princesa falou, manda chamar uma mulher que amamente. E quem vocês acham que Miriam ia chamar? Era a sua mãe, né? A mãe do bebezinho também. Olha o tanto que Deus, ele age, né? Ele cuida dos seus servos. Então, a filha de Faraó falou, olha, manda chamar, pode chamar ela e eu vou pagar ela para ela cuidar desse bebezinho para mim. Olha o cuidado de Deus. Deus, ele permitiu que a mãe do bebê, Joquebede, cuidasse do seu bebê e ainda recebesse por esse cuidado, né? Hoje a gente está vivendo num momento que as pessoas falam assim, eu não estou trabalhando, a gente não pode trabalhar, como que eu vou sustentar, como que eu vou viver sem dinheiro, né? Mas Deus não vai desamparar nós, né? Deus vai sempre cuidar de nós. E Deus, se Ele quiser, Ele pode usar qualquer pessoa para nos ajudar, assim como Ele fez com esse bebê e com a família de Miriam, de Joquebede, né? Deus permitiu que a filha de Faraó pegasse aquele bebê, deixasse a mãe do bebê cuidar e ainda
pagou para a mãe cuidar. E olha que bênção também. Esse bebê, ele pôde ser cuidado pela sua mãe, Joquebede, né? Ele não iria morrer mais, porque ele era filho do quê? Da filha de Faraó. Ninguém ia querer colocar a mão, né? Querer matar um bebê da filha de Faraó. Então, esse bebê pôde ser cuidado pela sua mãe, pôde ter sido, né, criado pela sua família, pôde estar lá do lado do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. E também Joquebede teve o prazer de cuidar do seu filho. Olha o tanto que Deus é bom, né? E Deus, ele está sempre cuidando do seu povo, assim como ele cuidou do povo dele lá naquela época, né? Quando eles eram escravos ainda. E esse menininho cresceu. E a Bíblia fala também que esse menino só ia ser devolvido quando ele crescesse, quando ele parasse de amamentar. Então, ele foi morar lá com a filha de Faraó, mas ele já era grande, então ele pôde ser criado pela sua mãe, ele pôde estar lá junto com o seu povo, né? E a Bíblia fala que a filha de Faraó colocou o nome dele de Moisés, que significa tirado das águas. Então, nessa história, a gente pôde ver o cuidado de Deus com o seu povo. E o Deus lá do povo hebreu é o mesmo Deus que nós servimos, né? Hoje a gente está passando por esse momento difícil, que a gente tem que ficar afastado, muitas vezes a gente não pode trabalhar, às vezes a gente fica com medo de não ter dinheiro, né? Mas a gente pode ver o cuidado de Deus, e Deus nunca vai nos desamparar. Nunca vai desamparar o seu povo, assim como que ele fez com o povo dele lá no Egito. Deus também nunca vai nos desamparar, né? Um dia isso tudo vai passar, o coronavírus vai passar, e um dia vocês, crianças, quando vocês estiverem já adultos, vocês vão poder falar para os seus filhos assim: olha, quando eu era pequenininho, né? Teve uma época muito difícil, que foi a época do coronavírus, né? E Deus me guardou, cuidou de mim, da minha família, supriu todas as nossas necessidades, né? Então, Deus nunca vai nos amparar. Logo tudo vai passar, e também a gente vai crescer, né? Vamos passar por dificuldades, e eu quero que vocês coloquem uma coisa na cabecinha de vocês, que Deus vai estar sempre ali nos protegendo, nos guardando, cuidando de nós, assim como ele fez com o povo de Deus, com o povo de Israel. Ele fez com com as parteiras, vocês lembram? Que ele deu casa para ela, né? Porque elas temeram a Deus e elas não fez o que o rei tinha pedido. Então, Deus, ele também sempre vai estar ali nos guardando, nos protegendo, né? Então, era isso, essa historinha que eu queria passar para vocês. Então, lembrem, crianças, Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, que vocês fiquem firmes nos caminhos do Senhor, né? Temente a Deus, obediente a Deus. E Deus, ele tem maravilhas para fazer nas nossas vidas, né? Assim como ele fez na vida lá de Moisés e da sua família. E também fez muita coisa com o povo dele, né? E Moisés, ele foi grandemente usado por Deus. Moisés libertou o povo de Deus lá da terra do Egito, vocês lembram? Que ele libertou, abriu o Mar Vermelho. Então Deus usou a vida de Moisés, e também Deus pode usar a nossa vida também para trabalhar no serviço dele, tá? Então, que essa lição seja uma bênção na vida de vocês, e que vocês sempre lembrem que Deus está ali sempre cuidando de nós, nos protegendo, nos guardando, tá bom, crianças? Um beijo para vocês, eu estou morrendo de saudade, e logo vamos poder nos encontrar, tá bom? Beijo, tchau!